Então, ok, guys, vamos falar um pouco sobre ordens parciais e conjuntos parcialmente ordenados. Então, a gente vai fazer um desenvolvimento bem sucinto do tópico, só com as coisas que são importantes, porque para a gente trabalhar aqui é um tópico grande, bastante importante, mas obviamente não dá para a gente falar tudo, tá? Então a gente vai fazer um apanhado, um resumo de alguns dos pontos principais. E eu não vou me ater em muitos detalhes nesse vídeo. Tá? Basicamente tem material no livro que a gente cita no curso, tá? Do Trotter e do Kerner. Bom, sem mais delongas, então imagina que a gente tem P aqui, um conjunto base, tá? Também chamado ground set em inglês, e a gente tem uma endo-relação binária, tá? R, que, como você sabe, toda uma relação binária é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano P vezes P aqui, nosso conjunto base. Tá, e o par, então xy pertence a R, costuma ser às vezes notado por xRy, tá? Só fica mais fácil de escrever. Então x está relacionado com y, é isso que isso aqui quer dizer. Tá? Significa que tem o par x e y pertence à relação R aqui. Tá? Então a gente diz que R é uma relação de ordem parcial, tá? Isso aqui é importante, sobre P, que é o conjunto base, né, o ground set, se para quaisquer três elementos que a gente pega em P, tá? A relação R, ela é o quê? Ela é reflexiva. Ou seja, o X está relacionado com o próprio X. Tá? Significa que o XX está lá dentro. Ela é antissimétrica. Tá? Então significa que se o X está relacionado com o Y está relacionado com o X, então o X e o Y são iguais. Tá? Então é o mesmo elemento, né? Tá? E ela também é transitiva. Tá? Significa que se X está relacionado com Y está relacionado com Z, então o X está relacionado com Z. Tá? Então qualquer relação que satisfaça essas três propriedades, tá? Reflexividade, antissimetria e transitividade, é o que a gente chama de uma relação de ordem parcial. Tá? Vale aqui um paralelo com outro tipo de relação que a gente estudou recentemente, né? Que eram as relações de equivalências. Tá? Elas também eram reflexivas, elas também eram transitivas, só que em vez de antissimétricas, elas eram simétricas. Né? Tá? Então, se a gente tiver simetria, além de reflexividade e transitividade, a gente tem lá a relação de equivalência. Tá? Aqui, quando a gente troca a simetria por antissimetria, a gente ganha uma ordem parcial. Tá? Então, bom, quando a gente pega um conjunto, então, P, com uma relação de ordem parcial R, tá? A gente diz que isso é um conjunto parcialmente ordenado. Tá? Do inglês POSET, Partially Ordered Set. Tá? O par é um POSET. Tá? O conjunto base, o ground set, mais a relação de ordem. Tá? Mas, em geral, a gente abandona o nome do POSET e chama o POSET só pelo próprio pelo conjunto base, tá? O próprio P. Tá? Quando a relação é assim, fácil de descobrir pelo contexto. Tá? Senão a gente carrega a relação, mas continua, em geral, se referindo ao POSET pelo conjunto base dele. Tá? Coisa simples, mas interessante, o POSET ele é finito, tá? Se o conjunto base, o ground set é finito. Tá? Observe que as nossas definições aqui, elas valem, a gente não fala nada sobre se o P, o conjunto base, é finito ou infinito. Tá? Isso aqui para conjuntos infinitos também tem teoria de conjuntos parcialmente ordenados no infinito. Tá? A maior parte dos nossos exemplos aqui vão ser em conjuntos finitos. Tá? Os nossos teoremas vão ser para possetos finitos. Um outro exemplo vai ser infinito, vocês vão entender o porquê. Tá? Bom, conceito importante aqui, tá? Se a gente pegar quaisquer dois elementos x, y em P, tá, no ground set, a gente diz que eles são comparáveis, e aí obviamente sobre R, né? Tá, uma relação de ordem, se o x está relacionado com o y ou o y está relacionado com o x. Tá? Uma das duas. Tá? Em caso contrário, a gente diz que eles são incomparáveis. Tá? E daqui, basicamente, começa a surgir o motivo do porquê que a gente chama isso de um conjunto parcialmente ordenado. Né? Tá? A gente pode ter elementos que simplesmente não são comparáveis. Eles não estão relacionados uns com os outros. Tá? Então, um outro ponto que eu vou falar aqui que é interessante, observe que a gente pode ter mais de uma ordem sobre um mesmo conjunto base. Né?
tá? A nossa definição permite isso, tá? Então, se você está vendo esse tópico pela primeira vez, se atenta a esse detalhe. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, um exemplo bem artificial. Imagine que o nosso conjunto só tem esses 6 elementos, A, B, C, D, E, F, e a gente tem essa relação aqui. Bom, vamos checar a relação. Primeiro, ela é reflexiva, né? Tá? O A está relacionado com A, o B com B, C, C, D, E, F, F, tá? Então a reflexividade tá certa. Bom, não tem elemento repetindo aqui, nesse caso, então a antissimetria também está funcionando, tá? E agora só vale verificar a transitividade. Bom, o que as relações estão dizendo? Estão dizendo que o A está relacionado com C, tá? O A está relacionado com E, o A com F, o B com C, o B com D, o B com E, o B com F, o D com E, o D o F e o E o F, tá? E aí, se você prestar bastante atenção aqui, você vai ver que, bom, o A está relacionado com E, o E está relacionado com F, o A também está relacionado com F, tá? Então, você vai ver que ela também é transitiva. Tá? Então, isso aqui, de fato, é um exemplo de uma relação de ordem parcial, tá? A gente disse que um y lhe cobre um elemento x, tá? Ou que o x é coberto, né, pelo y, se o x está relacionado com o y e não tem um elemento z do poset que está entre o x e o y, tá? Ou seja, o y é o próximo elemento diretamente no C. Então, aqui nesse nosso exemplo, o A está relacionado com o E está relacionado com o F, tá? Então, o E cobre o A, mas o F não cobre o A, tá? Apesar do A estar relacionado com o F também por transitividade. Tá? Então, a cobertura seria aquela relação direta. E a gente pode construir um cover graph, ou seja, um grafo de cobertura. Tá? E se a gente ordenar o grafo de cobertura colocando num nível inferior os elementos que estão à esquerda na relação, ou seja, que são os menores, tá? Os elementos da direita, que são os maiores, que cobrem os elementos da esquerda, tá? Os elementos que cobrem os demais acima, a gente constrói o que a gente chama de um diagrama de Hess. Tá? Que tem uma aresta ligando x e y, C e somente C, o x é coberto por y. Tá? E essa relação aqui pode ser representada por esse diagrama de Hess. Tá? A gente tem um A e o B aqui. Bom, o C cobre o A e o C também cobre o B. O D cobre o B, o E, lá como a gente falou, cobre o A. Aí o F cobre o E. Tá? É uma representação minimal, né? Tá? Observa que a gente não coloca aqui as arestas de transitividade não estão presentes no diagrama de Hess. Por quê? Bom, porque a gente sabe que ela é implícita e simplesmente iria poluir o diagrama. Tá? É muito útil, às vezes, a gente representar a relação de ordem, quando o número de conjuntos é finito e pequeno, né? Por diagramas de Hess. Tá? A gente enxerga bastante coisa aqui. Um outro exemplo, um exemplo clássico, vai. Imagina que a gente tem lá uma família de subconjuntos, tá? De 1, 2, 3, lá até N. E a nossa ordem agora é a relação de continência. Tá? Ou seja, a gente disse para quaisquer dois elementos de F, F é uma família de conjuntos, então aqui são conjuntos, o A está relacionado com o B, né? Ou seja, o A é menor ou igual ao B, se somente se o A está contido no B. Tá? A continência dá uma relação de ordem parcial para a gente. Tá? Ela é reflexiva, ela é antissimétrica e ela é transitiva. Né? Tá? Isso não é difícil perceber. Por quê? Porque o A, conjunto A está sempre subconjunto dele mesmo. Se o A está contido em B e o B está contido em A, então A é igual a B. E se o A está contido em B e o B está contido em C, o A está contido em C. Tá? Então, caso o nosso exemplo aqui, a nossa família F seja 1, 2, os singletons, né? 1, 2, o elemento 1, 3, o conjunto 1, 3, conjunto 2, 4, conjunto 1, 2, 3. Dá para ver que a 1 é menor ou igual a 1, 3, que é menor ou igual a 1, 2, 3. O 2 é menor ou igual a 2, 4, o 2 é menor também igual a 1, 2, 3. O 1 e o 2 são incomparáveis, tá? Porque o singleton de 1 não está contido no singleton do 2 e vice-versa. O elemento 2, 4 é incomparável com o elemento 1, 2, 3. O elemento 1 e o elemento 2, 4 são incomparáveis. O elemento 1, 3 e 2, 4 também são incomparáveis. Tá? E aqui, à direita, temos o diagrama de Hess para essa relação de ordem que a gente tem aqui, para essa família, tá? Conjunto grande certo com a relação de ordem que é a nossa continência. Tá? Se a família fosse, só por curiosidade, se a família fosse todo o power set, tá, do N, a gente teria para, aqui no caso eu fiz com N igual a 3, né, talvez colocar aqui,
Tá? Aí a gente teria o nosso famoso cubo, né? De subconjuntos. Tá? Observe que aqui também é um diagrama de Hess, né? Está desenhado como um diagrama de Hess de propósito. Tá? Vamos ver um outro exemplo, tá? Também bastante comum. Tá? São os conjuntos inteiros positivos, tá? E a gente ordena eles por divisão inteira, sem resto. Ou seja, um inteiro m positivo é menor ou igual a n, se somente se o m divide o n. Ou seja, o m é um divisor de n. Ou seja, o n é congruente a zero módulo m. Tá? E aqui a gente pode ter um exemplo aqui para esses 6 elementos. Tá? Se os nossos elementos fossem 1, 2, o 3, o 6, o 9 e o 18, tá? Esse seria um diagrama de Hess para essa nossa relação. Tá? Só mostrando, obviamente, a cobertura. Tá? O diagrama de Hess. Tá? O 2 divide o 6, o 3 também divide o 6, tá? O 3 divide o 9, o 6 divide o 18, o 9 divide o 18. O 3 também divide o 18, e obviamente está implícito, né? Tem a transitividade aqui. Tá? E aqui do lado direito, eu coloquei um outro diagrama, agora com todos os elementos de 1 a 18. Tá? Também para a mesma relação de ordem, tá? Divisibilidade. A gente tem aqui o 1, aí está lá o 2, o 3, o 4, o 5, tá o 6, o 7, lá, até o 18 lá em cima. Tá? O que a gente percebe? Que o poset aqui da esquerda, tá? Ele aparece como um subposet aqui na direita. Né? Tá? Então, essa história de subposet, superposet, é exatamente aquilo que a gente imagina. Tá? Vale uma nomenclatura semelhante à de grafos. Tá? Observe que o poset aparece direitinho aqui dentro. Tá? Observe que os números primos todos aparecem aqui. Tá? O que a gente pode dizer a respeito deles? Eles cobrem diretamente o 1, né? Tá. Então, isso é um poset bastante estudado, tá? Esse poset dos divisores, tá? De inteiros. Um pouquinho mais de definição, tá? Pega um poset PR lá, P o ground set, o R é a relação. Tá? A gente diz que um elemento X ele é maximal, tá? Um elemento do poset é maximal se não existe um outro elemento no poset tal que o X seja relacionado com Y. Ou seja, o X não é menor do que o X não está contido no Y. Tá? Você pode imaginar assim, tá? Usando os nossos dois últimos exemplos, né? Um poset de continência, tá? E um poset de relação menor se fosse divisibilidade. Tá? Então, um elemento é maximal se não tem ninguém maior, se ele não é menor que ninguém. Tá? Não tem ninguém maior do que ele e ele não está contido em ninguém. Tá? Ele é máximo, tá? Ou maior, se ele for realmente maior que todo mundo, ou contiver todo mundo, ou contém todo mundo. Tá? Máximo e maximal são conceitos distintos. Tá? Claramente, pela definição, todo máximo é maximal, mas nem todo maximal é máximo. A gente já falou isso algumas vezes nesse curso. Tá? É comum a gente notar em possets o elemento máximo, tá? Por um chapéu, tá? Que seria a unidade. Dualmente, a gente tem elementos minimais e mínimo. Tá? O minimal é aquele que não contém ninguém, né? Tá? Não tem ninguém que está contido nele, ou não tem ninguém que é menor do que ele. E ele é mínimo se ele estiver contido em todo mundo, ou ele for menor que todo mundo. Tá? A gente costuma dizer zero chapéu, o zero costuma denotar o elemento mínimo do P. Tá? Então, dá para ver que, obviamente, se existe um máximo e um mínimo aqui nessa nossa definição, eles têm que ser únicos, né? Tá? Porque tem que ser válido para todo, né? Aqui. A gente diz que o poset é limitado se ele tem mínimo e máximo, ou seja, ele tem o 0 e o 1. Tá? Então, lembra aquilo que eu já falei? Se você vai realmente sair com alguma coisa desse curso, você tem que sair com a diferença entre máximo e maximal, mínimo e minimal. Tá? Então, um outro exemplo de um poset aqui, tá bem famoso. Aqui a gente está usando o RN agora, então conjunto também infinito. Tá? No caso aqui agora o contínuo, né? Podia ser ZN, podia ser QN, podia ser NN, tá? Podia até ser o CN aqui, os complexos, tá? Então, mas vamos usar o RN, relação de ordem menor ou igual,
a usual. Tá? Então a gente sabe que os elementos em Rn são o quê? São os vetores A de 1 até n, n tuplos, né? Tá? Pode encarar como um vetor ou como um m tuplo. E B de B1 até Bn. E a gente define a ordem, tá? Essa é a ordem canônica. Isso o quê? Se A menor ou igual a B, se somente C ou AI é menor ou igual a BI para qualquer coordenada de 1 a n. Ou seja, é um menor ou igual componente a componente, component-wise, né, como é chamado. Então, se o AI for menor ou igual a BI, para todo I, então o A é menor ou igual a B. Bom, pega aqui no exemplo o alfa e o gama, tá? Claro, fácil ver que o alfa é menor ou igual ao gama, por quê? Porque as componentes do alfa são todas menores que as componentes do gama, uma a uma, né? A 1 é menor ou igual ao gama 1, a alfa 2 é menor ou igual ao gama 2. Tá? O beta também, o beta aqui é maior ou igual ao gama, tá? E o beta é maior ou igual ao alfa. Tá? O mesmo acontece entre o alfa e o gama com relação ao delta. Tá? O delta é maior que os dois. Tá? A gente listou isso tudo aqui. Fato é, o beta e o delta são incomparáveis, né? Por quê? Porque a coordenada beta 1 é menor que a delta 1, mas a coordenada beta 2 é maior que a delta 2. Tá? Então ele simplesmente não cabe na relação aqui. Então esses dois elementos são incomparáveis. Tá? Não dá para dizer qual é o maior. Tá? Então aqui são ambos o quê? Maximais. Se a gente pegar aqui e construir um posset menorzinho, P-tilde, onde a gente só tem esses quatro elementos, alfa, beta, gama e delta, e a relação menor ou igual é como está na tabela aqui que a gente herdou daqui de cima, o alfa claramente é o mínimo, né? Tá? Ele é mínimo e minimal. Todo mínimo é minimal. Tá? Agora, o beta e o delta, eles são maximais. Por quê? Porque não tem ninguém maior do que eles. Tá? Só que eles são incomparáveis entre si. Cada um deles não é maior que todos os demais. Tá? Então, esse aqui seria então um exemplo de um posset que não há máximo. Tá? A gente só tem elementos maximais, mas não tem máximo. Aqui estaria um diagrama de Hasse para esse nosso posset. Interessante observar a estrutura dele, né? Então, alfa lá fazendo com o zero. O gama, o beta e o delta eles estão no mesmo nível. Tá? Ambos cobrem o gama, mas eles não tem comparação. Tá? A gente podia estender esse posset aí, claro, botando uma unidade aqui em cima. A gente teria que usar um outro ponto do plano ali. Tá? Conceito outra definição, tá? Aproveitando nos exemplos, a gente diz que uma ordem parcial definida, R sobre P, ela é total ou linear, tá? Observe o nome, tá? Se quaisquer x e y em P são comparáveis, tá? Sobre o R. Ou seja, ou x é relacionado com y, ou y é relacionado com x. Tá? Então, as relações de ordem que a gente estava acostumado na escolinha, no começo da graduação, tá? São as relações de ordem totais, tá? Onde quaisquer elementos são comparáveis. Por exemplo, aqui o caso é o R com a relação menor ou igual ao usual, né? Os reais. Tá? Os números reais com a relação de ordem normal é um conjunto totalmente ordenado, e bem ordenado ainda, né? Tá? Pois a gente sabe que um menor ou igual, usual, é uma relação de ordem total. Tá? Prova. Significa isso? Significa que quaisquer números, dois números reais que você pegue, ou um é menor ou igual ao outro, ou o outro é menor ou igual a 1. Tá? Isso também vale para os racionais, vale para os inteiros, vale para os naturais, não vale para os complexos, né? Tá? Com a relação de ordem dos reais. Tá? Porque seria isomorfo ao C2 aqui. Mas aí tem aquela transformação que a gente faz nos complexos, estuda a magnitude deles, né? Seria como se a gente fizesse com vetores. Tá? Mas então aqui, isso aqui está só para fazer um exemplo de a ordem total. Outra ordem total, ou linear, tá? Simplesmente a gente pode definir aqui, imagina que a gente tem essa ordem, tá? Qualquer sequência, tá? Ela induz uma ordem linear. B, C, D, A, F, G, E, tá? Uma ordem linear no conjunto de A até G, tá? Que o B é menor que o C, que é menor que o D, que é menor que o A, que é menor que o F, que é menor que o G, que é menor que o E, em L. Tá? Então, qualquer sequência, ela induz uma ordem linear naquele conjunto. Observe que, bom, se a gente tem N elementos, um conjunto finito com N elementos, a gente pode ter o quê? A gente pode ter N fatorial ordens totais associadas a ele aqui, né? No máximo. Tá? Qualquer permutação
daria uma ordem total, né? Nesse caso, ok? Então, o número de ordem total, dependendo da estrutura do conjunto, pode ser bem grande, tá? Então, a gente vai voltar a falar dessa história. Isso aqui é o caso extremo, tá? Aqui a gente não tinha relação nenhuma, a gente teve que desenvolver qualquer relação, então a gente poderia usar qualquer ordem. Então, isso é uma ordem. Então, para um conjunto com n elementos, existem n fatorial ordens lineares. Tá? Então, vai ter um contraste, isso aqui daqui a pouco, quando a gente der um poset e quiser uma imersão linear. Tá? Então, mas essa é outra história. Então, aqui o que eu falei, observa o nome, é porque, obviamente, isso aqui tem uma estrutura linear, né? Uma estrutura em linha. Tá? E, bom, utilizando o exemplo 6 aqui, criando um pouco, a gente pode combinar ordens lineares, tá? Então, e construir um poset a partir delas. Tá? Então, imagina que a gente tem lá uma coleção LK de ordens lineares, tá? Num conjunto base P, e a gente constrói uma relação de ordem parcial R em P da seguinte forma. Um elemento x vai ser menor ou igual a um elemento y nessa ordem parcial, sem somente ser o x é menor ou igual a y para toda a ordem linear que a gente tiver. Tá? Então, fica mais fácil entender isso aqui, talvez, como exemplo. Temos lá a Alice e o Bob, tá? 7 frutas. Foi perguntado para cada um deles, para eles ranquearem, tá? Listarem a ordem de preferência deles das frutas, e a Alice prefere morango, depois banana, mamão, uva, laranja, ameixa e pêssego. Já o Bob prefere banana, morango, laranja, ameixa, uva, mamão e pêssego. Tá? Então, bom, baseado nessas duas ordens lineares aqui, tá? um ranqueamento, né? A gente pode construir essa ordem parcial aqui, tá? Nesse diagrama de Hess, mais fácil enxergar dessa forma. Então, a gente tem lá o pêssego, é o elemento de menor preferência, tá? Para ambos. E aí, bom, depois vem a uva e a ameixa, tá? Então, são a uva e a ameixa incomparáveis aqui. Por quê? Na ordem parcial. Por quê? Porque para a Alice, a uva está antes da ameixa. Já para Bob, a ameixa está antes da uva. Tá? Então, no poset, eles são incomparáveis. Tá? Mas certamente a ameixa aparece antes do pêssego para ambos. A uva aparece antes do pêssego para ambos. O mamão aparece antes do pêssego para ambos. E o morango aparece antes do mamão para ambos e antes da laranja. E a banana antes da uva e da laranja para ambos. Morango e banana não tem relação, a gente não consegue relação entre eles. Tá? Então, isso é um problema bastante conhecido, bastante estudado e acontece bastante, é você realmente, como é que você combina ordens lineares, tá? Diversas ordens lineares, cada pessoa fornece uma ordem linear, como é que você combina isso numa ordem parcial? Fácil ver que nem sempre você vai ter uma ordem total para isso. Né? Então aí vem critérios para você fazer uma imersão disso aqui. Tá? Vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, avançando mais um pouquinho, eu coloquei aqui uma figura com todos os posets com no máximo 4 elementos. Tá? Claro que se a gente só tem um elemento, só tem um poset. Com 2 elementos, a gente tem 2 posets possíveis, né? 2 incomparáveis, ou um compara com o outro. Observe que isso aqui está a menos isomorfismo. Né? Tá? Então, os elementos não estão rotulados. Isomorfismo de poset, o que a gente imagina que é? Semelhante ao que a gente tem com grafo, né? Tá? Simplesmente quando a gente pode renomear os elementos do poset e manter a mesma estrutura. Tá? Então, aí com 3, a gente tem aqui 3 incomparáveis, um incomparáveis, os 2 comparáveis, os 3 comparáveis tendo um máximo, ou os 3 comparáveis tendo um mínimo, e uma relação de ordem total aqui, né? E aí para 4, o número de possibilidades já é bem maior, tá? Desde os 4 incomparáveis até os 4 totalmente comparáveis, tá? E aí fica claro graficamente por que a gente chama uma ordem total de linear, né? Tá? Essa é uma ordem total, essa é uma ordem total, essa é uma ordem total, essa é uma ordem total. Tá? Também não é difícil perceber que o número de ordens vai crescendo absurdamente à medida que o número de elementos do ground set aumenta, né? Tá. Não sei isso aqui. Isso, tá? Então, pergunta até aqui? Bom, tô sozinho gravando o vídeo. Então, vamos fazer uma incursão
sobre dois conceitos extremamente importantes agora, bem combinatório, tá? Muito, muito útil para a gente, que são cadeias e anticadeias, tá? Então, C, subconjunto dos elementos de P, tá? P vai ser um posset para a gente aqui, tá? A gente diz que P é uma cadeia, tá? Ou seja, um subconjunto dos elementos do posset é uma cadeia se quaisquer x e y dentro desses conjuntos C são comparáveis. Ou seja, toda cadeia é uma ordem linear, tá? E vice-versa. Toda ordem linear é uma cadeia. Tá? Então é isso. Então, dentro de um posset, a gente pode ter uma coleção de cadeias, tá? Uma coleção de subconjuntos que são linearmente ordenados lá dentro. Tá? E aí tem alguns exemplos clássicos. Então, por exemplo, isso a gente vai usar mais para frente. Se eu te dar uma permutação π1, π2, πn de um conjunto de 1 até n, tá? Essa permutação ela induz uma cadeia, tá? Nos subconjuntos, no power set do conjunto de 1 até n. Por exemplo, vazio, sigma 1, sigma 1, 2, sigma 1, 2, 3, lá, sigma 2n. Tá? Observe que sempre, para quaisquer dois que a gente pega, um está contido no outro. Tá? É o que está escrito aqui embaixo, né? Tá? Então, existem o quê? Existem nesse posset aqui, no power set, no conjunto das partes de 2 a n, tá? Existem n fatoriais cadeias máximas. Tá? Então, o que é isso lá? Uma cadeia máxima, se ela for maior dentre todas, ou seja, não tem cadeia menor do que ela, com relação à cardinalidade. Ela é maximal se ela não estiver contida em nenhuma outra cadeia. E for diferente dela, obviamente. Tá? Então, cadeia máxima é aquela que é maior que todas as outras, com cardinalidade. Ela é maximal se ela não estiver contida dentro de nenhuma outra. Tá? Vamos voltar aqui no exemplo anterior um pouquinho. Pega esse exemplo aqui, tá? Vou colorir um pouquinho, tá? Uma cadeia aqui. Isso aqui seria uma cadeia. E ela é máxima, né? Tá? Por quê? Porque ela tem comprimento aqui, usa 3 elementos, tá? Seria um comprimento 2. Então ela tem 3 elementos e não tem nenhuma cadeia maior do que ela. Tá? Essa aqui seria outra cadeia. Tá? Mas ela é uma cadeia maximal. Por quê? Porque não tem ninguém, ela não está dentro de ninguém. Tá? Mas, assim, nem tem nenhuma outra cadeia que a contém. Só que ela não é a maior. Tá? A gente podia chegar e imaginar que, então esse pedaço aqui também é uma cadeia. Também é uma cadeia, mas não é máxima nem maximal, né? Por quê? Porque essa cadeia pode ser expandida até chegar naquela cadeia maximal, naquela cadeia máxima que a gente já tinha. Tá? Essa é a ideia. Bom, nesse exemplo aqui, uma cadeia máxima, a única cadeia maximal aqui é máxima, né? Isso acontece sempre numa ordem linear. Tá? Aqui, esse é um exemplo onde a gente tem 3 cadeias maximais, que ambas são máximas também. Tá? Então, essa é a ideia de cadeia. Tá? E aqui tem um outro exemplo. Interessante olhar esse exemplo. Então, a cardinalidade de uma cadeia máxima é o que a gente chama de altura, tá? Do posset. Tá? Então, temos aqui esse posset que eu catei do livro do Trotter e do Kellner. Temos aqui algumas cadeias máximas. Tá? Como a gente já viu, pode ter mais de uma. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa é uma cadeia máxima. Tá? Essa outra aqui é uma cadeia máxima. Lembra, isso aqui é um posset, então a gente está vindo sempre de baixo para cima. Tá? Então, temos aqui a altura aqui dos elementos, tá? No posset, 6, 5 é a cadeia máxima. E aqui tem umas maximais, por exemplo, cadeia maximal de um elemento, de uma aresta só, tá? 2 elementos. Cadeia maximal de outros 2, aqui não, aqui já tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui de 2, tá? Ou seja, tem várias cadeias maximais aqui dentro, tá? E algumas máximas. Tá? Isso é só para entender a diferença. Tá? Observe que não tem cadeia maximal com um único elemento nesse posset, certo? Para isso, o que a gente precisaria ter? Bom, para isso precisaria ter aqui um outro elemento isolado, né? Tá? E não é o caso. Ok? Dualmente, a cadeia, a gente tem o conceito de anticadeia. Tá?
Pega lá um conjunto A de elementos de P. O que é uma anticadeia? Bom, se numa cadeia é um conjunto de elementos que são 2 a 2 comparáveis, uma anticadeia é aquele que todos os elementos são incomparáveis entre si. Tá? Então, isso é uma anticadeia. Exemplo clássico, se a gente pegar para o conjunto de 1 até n, todos os subconjuntos com k elementos, tá? Isso é uma anticadeia no power set com a ordem de continência usual. Tá? E aí um exemplo aqui, se o n for 4 e o 2, se a gente pegar lá 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, tá? A gente vai ver que isso aqui forma uma anticadeia com relação à continência. Por quê? Porque nenhum está contido no outro. E como a gente sabe, há muitas outras. Tá? Se a gente pegar o power set, há o 1 e o 2, 3 também. Vazio, sozinho, qualquer singleton é uma anticadeia. Tá? 1, 2, 3, todos os singletons são anticadeia, né? O exemplo aqui de cima. 1, 2, 3, 1, 4 e por aí vai. Tá? Então isso é uma anticadeia. Anticadeia é máxima se ela tiver a maior cardinalidade dentre todas as anticadeias. Ela é maximal se ela não estiver contida em nenhuma outra anticadeia e for diferente dessa cadeia. Tá? Ou seja, ela é maximal se ela não está contida em nenhuma outra diferente dela. E ela é máxima se ela for maior dentre todas. Tá? Obviamente com relação ao mesmo posset. E aqui a largura do posset, tá? Width, é a cardinalidade de uma anticadeia máxima. Tá? Então todo posset tem altura e largura. Tá? A altura é uma cadeia e a largura é uma anticadeia. E aqui a gente tem uma anticadeia máxima de tamanho 7. Tá? Se olhar esses elementos aqui em verde, eles são incomparáveis. Temos uma outra anticadeia maximal, tá? Aqui em roxo, de tamanho 5, né? Tá? Isso também é uma anticadeia e essa é a maximal. Tá? Ela é maximal, observe que a gente não pode crescer ela para nenhum lugar. Tá? Esse cara pega todo mundo aqui, esse 8 pega todo mundo, 2 pega todo mundo aqui. Aqui acho que está faltando, deixa eu ver, o 5 está coberto por quem? O 8, né? O 2. Tá, eles cobrem, o 8 cobre todo mundo aqui. Porque teria transitividade, né? Isso. Então, tá certo. Tá, então, temos largura e altura. Tá, e não o desenho não foi feito de qualquer forma. Observe que realmente cadeia nos remete à ideia de caminho, né? Tá. E anticadeia nos remete à ideia de corte. Tá. Então, isso não é à toa, como a gente vai ver daqui a pouco. Primeiro nosso resultado, trivial. Então, trivial que a gente nem vai provar, mas é a base de quase tudo o resto que a gente vai fazer aqui. Para qualquer cadeia C e qualquer anticadeia P, quer dizer, qualquer cadeia C e qualquer anticadeia a intersecção de A com C é menor ou igual a 1, né? Tá? Verdade isso aqui? Claramente verdade. Tá? Pode ser que A e C não tenham elementos em comuns, óbvio. Agora, se eles tiverem, é no máximo 1. Por quê? Como é que prova isso aqui? Contradição simples, né? Tá? Supõe lá que a interseção é maior ou igual a 2. Tá? Então, pega dois elementos. Então, se esses dois elementos estão em C, então eles são comparáveis. Espera aí, mas se eles são comparáveis, eles não podiam estar em A. Se eles estão em A, eles não são comparáveis, mas aí eles não podiam estar em C. Trivial isso aqui dá paradoxo. Né? Tá? Então, se uma cadeia intersecta uma anticadeia, ela intersecta em no máximo um elemento. Tá? E agora um tópico bastante interessante, tá? E meio que central nessa história do estudo de possets, nessa visão de estruturas combinatórias, tá? Estrutural. A gente também pode usar possets para contagem, tá? Não é muito o que a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer mais essa visão estrutural, tá? Então a gente vai decompor cadeias e anticadeias, tá? Isso é basicamente o celebrado teorema de Dewar e seu dual, tá? Ou, na verdade aqui seria o polar, tá? Eu podia chamar isso do teorema polar. Dewar e a sua versão polar.
chamar de polar é mais correto que dual nesse caso. Tá, aqui que é a decomposição de um poset? É uma partição de P, tá, do conjunto ground set em cadeias ou anticadeias, claro, a gente vai partir entre um ou outro, né, mutuamente exclusivos, tá? Isso aqui. Tanto faz, a gente pode decompor em cadeias ou decompor em anticadeias. E tantas as cadeias ou anticadeias, elas são mutuamente disjuntas. Tá? Ou seja, a gente vai ter que, ou a gente pega o P e particiona num conjunto de anticadeias, ou particiona num conjunto de cadeias, tais que, se for partição em anticadeias, elas são 2 a 2 disjuntas. Se forem cadeias, elas são 2 a 2 disjuntas. Tá? O objetivo claro qual é? É minimizar o número de anticadeias ou o número de cadeias, né? Por quê? Bom, porque a gente sabe que qualquer singleton, qualquer conjunto de um elemento, ele é simultaneamente uma cadeia e uma anticadeia, né? Tá? Então, tem uma decomposição trivial de um poset em cadeias e anticadeias, tá? Que é com o mesmo número de elementos. Então, a gente quer minimizar o número de anticadeias necessários para particionar o poset ou o número de cadeias para particionar o poset, tá? Então, isso é uma questão, isso é uma questão bastante estrutural, né? Tá? O que a gente pode esperar daqui? Por que a gente tem interesse nesse problema? Particionar um poset entre anticadeias ou cadeias? Bom, tanto anticadeia quanto cadeias, elas estão medindo o quê? Bom, cadeia dá a noção de altura, anticadeia dá a noção de largura. E mais do que isso, olhando bem na estrutura, o que a gente imagina aqui? Que bom, quanto maior a altura ou maior a largura do poset, talvez mais complicado ele seja. É uma possibilidade, mas não necessariamente, né? Por quê? Porque lembra lá das ordens lineares que a gente pode ter um poset aqui de altura absurda, mas é um poset relativamente simples, né? É uma ordem total, tá? Então, a altura não dá realmente pra gente dá uma ideia. A ideia é que a maior cadeia, a cadeia máxima é longa, tá? Mas não mostra, não diz muito mais sobre a estrutura. Tá? E com relação à anticadeia, a mesma coisa, né? Dual, nesse caso, realmente. Tá? Basicamente, que a gente pode ter lá uma anticadeia grande. Mostra o quê? Mostra, cara, que tem muitos elementos incomparáveis. Tá? No poset. Tudo bem, isso é uma informação. Aqui tem uma cadeia máxima longa, muitos elementos são comparáveis. Uma anticadeia a máxima de alta cardinalidade, muitos elementos são não comparáveis. Mas é só isso que ela dá, né? É uma medida muito global. Tá? Será que a gente consegue usar isso para estudar um pouco mais estruturas locais, tá? Para entender um pouco mais se se o poset seria complicado ou não? Tá? Essa é um pouco uma faceta da ideia. Tá? E, e sim, tá? A gente pode. Tá? A gente imagina o quê? A gente imagina que, bom, que o set que seja simples, ele vai ter uma decomposição simples. É complicado. Não tem uma decomposição complicada. Nos dias complicados a gente diz aqui os simples, valores pequenos para K ou R, tá? Complicados, valores grandes, mas é ainda mais ou menos, né? Então, bom, direção trivial. Bom, nosso objetivo, claro, aqui é minimizar K e R. Então, por quê? Porque a gente também quer estudar um pouco a estrutura do poset, da ordem, como os elementos se relacionam, né? A pergunta natural. Tem alguma relação entre a decomposição do poset em anticadeias e em cadeias? Tipo, será que se eu tenho uma decomposição em anticadeias, tem alguma relação com a decomposição em cadeias ou com o comprimento da cadeia e vice-versa? Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que para toda cadeia e toda anticadeia, elas se intersectam em no máximo uma unidade. Tá? Então, bom, é trivial o quê? A XP tem uma cadeia de comprimento K
ele não pode ser particionado em menos de K cadeias. E a mesma coisa, né? Se P tem uma anticadeia de comprimento K, então ele não pode, de K elementos, ele não pode ser particionado em menos de K cadeias. Por quê? Bom, pela proposição nossa proposição trivial, né? Tá? Então a gente vê aqui que a cadeia máxima é um limitante inferior na decomposição do POSET em anticadeias. A anticadeia máxima é um limitante inferior na decomposição do POSET em cadeias. Tá? E isso é uma direção trivial. Tá? Limitante inferior. Tá? E na realidade isso é uma condição necessária, né? Tá? Trivial. Tá? Necessária do quê? Bom, a questão é a seguinte, é suficiente? Ou seja, vale a igualdade? Tipo, será que eu consigo achar uma partição em anticadeias que tem exatamente o número de anticadeias é exatamente o comprimento da cadeia máxima? E, bom, aqui nos dois exemplos que a gente deu, funciona. Tá, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tinha lá uma cadeia de comprimento 5, né? A altura do POSET era 5. Tá? E a gente consegue aqui exatamente 5 anticadeias que particionam todos os elementos do conjunto. Tá? Se precisar, pausa o vídeo e se convence de que isso aqui é verdade. Tá? E dualmente, aqui está o nosso mesmo POSET lá que tem largura 7. Tá? A gente consegue 7 cadeias que particionam os elementos do POSET. Tá? Então, para esse exemplo aqui foi verdade. Tá? Tanto o primal quanto o dual. Tá? Ou a situação é que não, sempre vale. Tá? Então, de fato, a cadeia máxima e anticadeia máxima não são apenas limitantes inferiores, mas como a gente também tem a suficiência, sempre é possível. Tá? E tem uma relação minimax. Tá? Duas relações minimax aí atrás, né? Tá? Polares. E isso é muito interessante, tá? Do ponto de vista de estrutura combinatória. Então, o dual ou polar de Dirac. Tá? Então a gente vai provar dois teoremas. Tá? Um com relação a anticadeias, a partição em anticadeias e partição em cadeias. Tá? Vamos começar com o polar de Dirac. Dirac provou a partição em cadeias. Tá? A gente vai provar o dual primeiro porque ele é um pouquinho mais simples. Tá? Ou seja, o polar de Dirac, o que é? Tá? Se a maior cadeia, ou seja, a cadeia máxima, tá, em P, ela tem comprimento K, ou seja, a altura do POSET é K, então o P pode ser particionado em K anticadeias. Tá? Então, esse é o polar. Então, se a cadeia máxima tem comprimento K, é o que a gente está aqui no lado esquerdo. Né? Olha, a gente tem uma cadeia máxima aqui de comprimento 5. Tá? Então, olha, a gente consegue particionar o POSET em 5 anticadeias. Tá? Então, elas cobrem todos os elementos e não tem interseção. Tá? Bacana isso, né? Bom, como é que a gente prova isso? Tá? A prova ela é construtiva. Tá? Bem interessante. Então, define um conjunto AI com todos os elementos que estão à altura AI. Tá? O que é altura? Bom, pega a altura de um elemento, x, a gente define como o quê? Como se fosse a maior cadeia, o comprimento da maior cadeia que termina nele. Tá? Então, pega assim, a altura de um elemento no POSET é o comprimento da maior cadeia que termina nele. Ok? Então, pega todos os elementos no POSET que estão à mesma altura. Tá? Aí. Que é como se a gente estivesse ranqueando os elementos do POSET. Tá? É isso que a gente está fazendo. Claramente o quê? Esses conjuntos AI e AJ que a gente definiu para I diferente de J, eles são disjuntos. Tá? E o AJ é vazio para todo J maior ou igual a K mais 1. Né? Porque a gente sabe lá que a maior cadeia tem comprimento K. Tá? Então, esses dois conjuntos são vazios. Então, a gente acabou de exibir aqui uma possível partição. Tá? Então, todos os elementos em P, eles estão na união de juntas de A1, A2 até AK. E alguns desses caras podem ser vazios, inclusive. Tá? Talvez não tenha um elemento lá na altura 4. Tá? Sei lá. Então,
O que resta mostrar? Resta mostrar que os AIs são anticadeias. Tá? Que todos esses AIs aqui são anticadeias. Só que isso é fácil, né? Por quê? Porque imagina que você tem um par XY, por contradição. Imagina que x e y estão em AI e eles são comparáveis. Tá? Sem perda de generalidade, o x é menor ou igual a y. Olha, mas então a cadeia que vai de x, ao que seria a maior cadeia, né, que termina em x, no fundo ela não termina em x, ela pode ser estendida até y. E ela tem o comprimento t mais 1 lá, mas o x tinha o comprimento t, né? Mas então o y pertencia não pertence ao AI, ele pertenceria ao que? Ao AI mais 1, né? Tá? Aqui. Ops, aqui deixa eu fazer peraí. Aqui acho que eu tinha pensado no T ali na frente, mas aqui é o I, né? Tá. Isso. Eu estava usando o T ali de cima, mas aqui eu preciso usar o I. Tá? Então o Y não pertence ao AI, ele pertence ao AI mais 1. Então terminou a prova, né? Tá? Então isso aqui garante realmente que a gente consegue fazer decomposição em K anticadeias se a maior cadeia, se a cadeia máxima do POSET tiver comprimento K. Legal, né? E, bom, os elementos que estão à altura 1, tá? Vamos tirando um, eles são os minimais do P, tá? E a gente pode definir min de P como conjunto dos elementos minimais. Da forma dual, a gente pode definir os elementos maximais, né? O elemento maximal e o conjunto dos maximais. Tá? E a prova do teorema, como a gente falou, fornece um algoritmo recursivo que permite você calcular a decomposição em anticadeias. Tá? Inicialmente, a gente começa com P0 como se fosse para P, isso seria o I igual a zero, né? E aí tem o início da recorrência aqui. Se o PI que a gente tem foi não vazio, então eu pego o AI como se fossem os minimais de PI. E aí a gente recorre com o PI mais um sendo o PI menos os elementos que a gente acabou de colocar em AI. Puf, e aí recorre, e aí quando for vazio, o processo todo devolve tudo. E pergunta, esse algoritmo ele é polinomial no número de elementos do ground set e no número de relações que a gente tem? Fica uma pergunta, resposta sim, é. Tá? Você pensa um pouco, você vai ver isso, se não, sei lá, estuda um pouco de análise de algoritmos em algum momento, e você vai ver isso, não vou cobrir isso aqui agora com vocês, tá? Mas a prova é simples. E essa parte para decompor, então, um POSET em K anticadeias, quando a maior cadeia tem comprimento K. Ok? Versão do Dewar é o dual, tá? Se a maior anticadeia do POSET tem comprimento R, ou seja, se a largura do POSET for R, então o P pode ser particionado em R cadeias. Tá? Então também vale o contrário. Tá? Então se a maior anticadeia tem a largura R, né? Tá? Então você devia ter posto largura ali. Tá? Então, tá, então sim, a gente também consegue decompor o POSET em R cadeias. Tá? A prova dessa aqui é só um pouquinho mais envolvida, tá? Não muito. E a gente faz uma prova por indução. Tá? Indução em que? Indução no número de elementos de P. Tá? A base é trivial, né? Tá? Se o POSET não tem elementos, trivial só tem um elemento, não tem muito o que fazer, né? Tá? Então a hipótese de indução é exatamente o enunciado do teorema. Tá? Só que para um POSET menor. Tá? A gente já está acostumado com isso. Okay, então pega A um elemento maximal em P. Tá? E R vai ser a largura agora de um POSET P', tá? Onde P' é simplesmente o POSET P, onde a gente remove o elemento A. Tá? Então pegamos um elemento maximal e remove ele. O que a gente tem? A indução é no número de elementos do POSET. Né? Então P' tem um elemento a menos. Bom, por hipótese de indução, P' pode ser decomposto em cadeias disjuntas. Tá, acabou a prova. Não acabou a prova. Né? Isso aqui a gente usou a hipótese de indução e conseguiu uma decomposição para P'.
Tá? O que resta mostrar agora? Bom, resta mostrar que o passo em si, né? Tá, então, bom, mas isso aqui usamos a hipótese de indução em P', mas a gente tem que mostrar para P. E qual a diferença de P' para P? É que P' tem um elemento a menos. E esse elemento a menos, ele é exatamente um elemento maximal em P. Tá? Então, o que tem que mostrar? Tem duas possibilidades. Ou o P tem uma anticadeia com R mais um elementos. Tá? De repente, esse elemento maximal que a gente arrancou aqui, tá? ele estava sozinho lá, tá? Formando uma anticadeia com R mais um elemento. Ou o P é a união de R cadeias disjuntas. Ou seja, então esse elemento maximal que a gente tirou, ele está realmente aqui estendendo uma dessas ordens aqui. Tá? De algum jeito. São as duas possibilidades, certo? Não tem, é um elemento só, não tem onde ele está. Ou o P vai ter o mesmo número de cadeias, tá, disjuntas do P', então significa que o elemento maximal vai estar dentro de uma cadeia dessas de algum jeito. Tá? Ou, olha, tinha uma anticadeia, isso aqui, o próprio elemento A, ele vai ser uma anticadeia, ele vai ser uma cadeia por si só, ou seja, ele não vai ser comparável com os outros elementos, e então, olha, tinha a largura, então, do P é a largura de P' mais um. Tá? Então, daria os R mais um elementos. Tá? Essas são as únicas duas possibilidades, e se você precisar, um pouco, pausa o vídeo para se convencer de que é realmente isso. Tá? Então, bom, tendo se convencido que essas são as duas possibilidades, pega cada R, eu vou chamando aqui R anticadeia, cada anticadeia com R elementos, né, em P', ela consiste o quê? De um elemento de cada CI aqui. A gente sabe o quê? Que a maior anticadeia em P' tem largura R. E cada uma delas tem um elemento de C'. Por quê? Porque a gente sabe lá que cadeias e anticadeias se intersectam no máximo em uma unidade. Então ela tem no máximo um elemento. Tá? E como a gente tem exatamente R aqui, é exatamente 1. Né? Tá? Então pega aí o elemento maximal de CI, tá? Que pertence a uma R anticadeia aqui em P'. Então pega os maximais dessa nossa decomposição aqui. Usar isso. Tá? Claramente, se a gente colocar todos juntos, tá, nesse conjunto A aqui, isso é uma anticadeia em P'. Tem que ser. Bom, se esse A conjunto união com o elemento que era o maximal em P for ainda uma anticadeia, bom, o resultado segue, né? Tá? Por quê? Porque a gente mostrou exatamente o que precisava. Tá? Então, o resultado, a largura aumentou mais um, a gente tem uma cadeia sozinha, o elemento A1 faz parte de uma anticadeia, mas ele também é uma cadeia, e o resultado acabou. Tá? Então, isso provou o caso aqui, primeiro caso. Caso contrário, bom, então P vai ser a união de R cadeias disjuntas. Então tem que mostrar o quê? Tem que mostrar que esse A, ele faz parte de alguma dessas cadeias aqui. Tá? Então imagina que o A aqui é maior do que um AI, desses AIs que a gente pegou aqui, o elemento maximal de C, para algum I. Tá? O que acontece ali? Define uma cadeia C', que é o A união os elementos X que estão em CI, que são menores ou iguais a I. Tá? Isso é uma cadeia em P. O elemento está além, está estendendo aquela cadeia. E não há o que? R anticadeias em P se a gente arrancar essa C, né? Tipo, agora pega essa cadeia que a gente definiu aqui em P, tá? Que esse elemento era mais, e arranca ela do posset P. Tá? Não tem anticadeias de tamanho R. Tá? Por quê? Porque o AI já era um elemento maximal em CI. Tá? E ele participava dessa tal cadeia. Então significa aqui que se a gente pegar esse elemento A aqui, ele é maior que algum desses, então ele está estendendo essa cadeia. Se a gente arrancar essa cadeia daqui, tá? A gente não vai conseguir uma anticadeia particionando o mesmo número de elementos. Então, P menos o C' é a união de N menos uma cadeias disjuntas. Bom, então, fechou o passo da indução, né? Tá? Significa que quando a gente tem o P adiciona essa C ou C', então isso aqui dá exatamente uma cadeia. Tá? Então tem um outro segundo uso da hipótese de indução aqui.
e a prova acabou. Bacaninha, né? Tá? Uma prova indutiva, também construtiva, tá? Mas com alguns detalhes, tá? Essa construção ela não é polinomial, tá? Então, fica aí para descobrir o porquê. A gente fala um pouquinho mais disso daqui a pouco. Vamos fazer uma aplicação do teorema de Dilworth. Vamos reprovar o teorema de Hall, vai. Que era esse teorema dos sistemas de representantes distintos, né? Lembra, a gente usou isso aqui e a gente fez uma prova por indução. Bom, a gente acabou de provar Dilworth e foi uma prova por indução também, então vamos mostrar que dá para usar Dilworth para provar o Hall. Tá? É um argumento bastante interessante. Então, lembrando o que dizia o teorema de Hall. O teorema de Hall a gente tinha uma sequência de conjuntos, né? A S1 até o SM, e eles não eram necessariamente distintos, mas a gente queria um sistema de representantes distintos. Ou seja, a gente queria escolher x1, x2, xm, tal que o xi pertencesse ao SI, né, fosse um membro, e para conjuntos para xi diferente de xi fosse sempre diferente de xj, ou seja, um mesmo elemento xi não podia ser representante do xi ou do xj. Né? E a questão era que isso existia, se somente se aquela condição necessária, que era trivial, também fosse suficiente. Né? Ou seja, para qualquer subconjunto dos M conjuntos que a gente pegasse, quando fizesse a união dele, tinha que ter pelo menos um número maior ou igual a elementos do que o número de conjuntos que a gente escolheu. Né? Então, isso era a relação de Hall, né? Para o sistema de representantes distintos. A gente provou por indução. Tá? O que a gente vai fazer aqui é a prova só da suficiência, né? Porque a necessidade é trivial. Tá? E a gente vai fazer via Dilworth. Ou seja, a gente vai reduzir o problema da condição de Hall, tá? a um poset. Tá? A gente vai reduzir o problema a um poset e vai mostrar que a condição de Hall é satisfeita porque a relação, assim, a decomposição do poset garante que a relação vai ser satisfeita, de Hall satisfeita, tá? Então lembra assim, imagina que a gente tem então S1 e SM satisfazem a condição de Hall, tá? Que a união dos SIs para I em conjunto de índices I é maior ou igual a I. A gente vai construir o seguinte poset, tá? Tal que os elementos de P, eles são a união os elementos em P são o conjunto X, que é a união de S1 até SM, e a gente vai acrescer de novos elementos, tá? De Y até YM, são elementos dummies que não existiam nos conjuntos S1 e SM. E a única relação de ordem que a gente vai ter, as únicas relações de ordem, né, vai ser o quê? Que todos os elementos X de um SI vão ser menores que um YI. Tá? Então, é um processo relativamente simples, inclusive. Então, claramente o que? O X é uma anticadeia em P. Por quê? Porque os elementos de X não estão relacionados entre si. Tá? Mais do que isso, não há anticadeia maior em P. Tá? Isso é fácil de provar, né? De fato, o que? Se o A é uma anticadeia, o A seja uma anticadeia, e define aqui o índice I, tá? Com todos os izinhos, tal que YI pertence ao A. Imagina que alguns dos YIs foram parar aqui dentro do A. Então, o que a gente tem a respeito do A interseção YI? Do interseção SI? Bom, em SI a gente não tem nenhum YI, tá? Então, isso vai ser vazio. Tá? Por quê? Bom, obviamente os YIs não estão em um SI, e a gente só pegou os Is, tá? Se o YI está em A, tá? Se o YI está em A, se é uma anticadeia, então significa que para cada YI que a gente tem lá, nenhum dos X estão lá dentro, né? Porque o A é uma anticadeia, tá? Então, é isso que eu acabei descrevendo aqui, né? Eles não podem estar ambos em A. Ok. Então, a condição de Hall implica o quê? Implica que o A é menor ou igual ao I, mais o X menos o S de I, que é menor ou igual ao X. Tá? Então, isso prova que A é uma anticadeia, que X aqui é uma anticadeia máxima, né? Qualquer anticadeia é menor ou igual do que a própria cadeia. Tá? Então, o teorema de Dilworth implica o quê? Implica que o P pode ser particionado em cadenário de X de cadeias. Tá? A anticadeia X ela é máxima e também maximal, né?
porque cada partição possui um ponto em X, no máximo. Tá? E aí, com a cadeia contendo YI, tá? A gente tem lá que o XI e YI, tá? Vai ser a maior cadeia que a gente tem, né? Não tem mais porque não tem relação maior do que isso. Tá? Então a gente tem que X1, X2, Xm é o sistema de representantes distintos desejados. Tá? Ou seja, então mostrou lá que desde que isso aqui realmente valha, a gente tem um conjunto de representantes distintos. Tá? Então mostrou a suficiência da, da relação. Tá? Ou seja, o X pertence ao XI, o XI pertence ao SI, já que o XI é menor que o YI no POSET, e o XI é diferente do XJ porque as cadeias são disjuntas. Tá? Aqui que está o uso das cadeias disjuntas. Então, assim que a gente usa Dewar para provar Hall. Tá? A indução está escondida dentro do Dewar. E a relação de ordem é bem interessante. Tá? Aquilo que a gente estava falando, a prova do termo de Dewar lá é construtiva, tá? Mas o algoritmo que a gente forneceu não é polinomial. Tá? Dá para a gente conseguir um algoritmo polinomial para achar a decomposição em cadeias, né? Utilizando a técnica de fluxo máximo, tá? Em digraphs. Tá? Mas isso a gente não vai cobrir aqui. Tá? Mas você pode ver um curso de análise de algoritmos ou teoria dos grafos, tá? Para ver, talvez veja como aplicação. Isso foge um pouco ao nosso escopo. Não é difícil, tá? Mas você tem que introduzir o ferramental de fluxo e o algoritmo polinomial para resolver o problema de fluxo. E a gente não vai ter muito, não tem mais muito tempo para fazer isso aqui. Tá? Dewar e o seu polar, tá? Isso é interessante falar. Eles são, na verdade, exemplos prototípicos de relações minimax, tá? Em combinatória. Tá? O que acontece aqui? Bom, basicamente, olha, a largura da maior anticadeia, tá? É igual à menor decomposição em cadeias disjuntas, tá? De P. E também vai, o comprimento da maior cadeia em P é igual à menor decomposição em anticadeias disjuntas em P. Tá? Então tem um minimax envolvendo aqui. Tá? E é prototípico por quê? Porque basicamente isso aqui codifica, tá? Fluxo máximo, corte mínimo, emparelhamento máximo, cobertura mínima, tá? E várias outras relações minimax. Tá? Basicamente a gente consegue botar quase todas as relações minimax envolvendo grafos de grafos aqui dentro de Dewar. Tá? Então e essas relações minimax, assim, elas quando elas são bastante celebradas quando elas aparecem. Tá? Hoje em dia a gente até conhece um tanto delas, mas muitas vezes o que acontece é que a gente tem um duality gap, que a gente chama aqui. Tá? Não vale a igual, muitas vezes não vale a igualdade. E quando não vale a igualdade, o problema em geral é difícil. Tá? Então, quando vale a igualdade, a gente em geral tem algoritmo polinomial para isso. Então, isso é uma coisa interessante, é um dos motivos que elas são celebradas. Além de garantir que o problema tem uma boa caracterização. Tipo, tá, a gente tem certificados em tamanho polinomial para a testar a veracidade e a falsidade, tá, de uma afirmação relacionada ao problema. Tá? Lembra aquela história lá de P com NP que eu falei vídeos atrás? É a mesma coisa aqui. Tá? E deixa eu ver, acho que eu vou botar o resto do conteúdo no próximo vídeo.